O break já foi montado para fazer uma paralisação. Foi quando vocês organizaram para realmente dar um basta ali. Exatamente. Uma tensão. Explicando, até tem uma linguagem para isso, né? Que assim, as associações, elas em cada local, elas vão atuando, né, de acordo com necessidades locais. Mas, por exemplo, Robertinho, quando eu preciso brigar por conta da taxa tá baixa, isso não é um problema local, não é um problema de Juiz de Fora. Não adianta fazer uma paralisação em Juiz de Fora para tentar resolver uma taxa que é um problema nacional. Sim. Né? Então, a gente, querendo ou não, a gente foi se encontrando, né? Várias iniciativas dessas. Então, eu construo junto com meus amigos, meus parceiros lá, uma associação em Juiz de Fora, né? Sou secretário dessa associação em Juiz de Fora. Aí o Gringo constrói em São Paulo, aí o Alexandre constrói em Florianópolis, aí o outro Alexandre constrói em Natal. E a gente foi se conectando e formando um coletivo, né, chamado Aliança. Agora, o Comando Nacional do BREC, ele vai para além da Aliança, ele tem outras organizações, né? Seria o que na política se chama de frente, né? Quando se juntam um partido e outro partido para poder fazer uma finalidade, uma disputa eleitoral. Nesse caso, a gente juntou essas organizações para uma finalidade, que é mobilizar, construir em torno de uma pauta única. Foi isso que fez, inclusive, o BREC desse ano ser gigantesco, né? Paralisar mais de uma centena de cidades. Lá são 122 lideranças ativas, trocando ideia ali, debatendo e achando soluções. Até por isso, 2025 também está sendo um ano com muitas mobilizações. E vem mais por aí. Então, cara, me conta um pouco dessa história, porque assim, a primeira vez que eu ouvi falar do BREC foi nessa paralisação que teve esse ano dos motoboys, né? Que os caras ficaram paralisados durante muito tempo, né? Você vê na internet muitos apoiando, alguns criticando também o movimento. O BREC já tinha feito algo antes ou é nesse momento que surge o BREC? É que, na realidade, assim, breque é uma gíria, que nós somos de periferia, então, ó, vamos brecar aquele estabelecimento, ou vamos brecar tal situação, vamos brecar os aplicativos, né? Então é meio que uma gíria. Então já houve outro, ficou meio que substituiu greve, entende? Na gíria. Então meio que já teve em 2020, teve outro em 2023, mas a gente organizado, foi esse aí que surgiu de fato, assim, de uma forma gigantesca. O de 2020, ele foi meio que igual aquele passe livre. Ele foi gigante, 16 estados que participaram, mas não teve objetividade, não tinha liderança, não tinha nada, foi só um grito mesmo de socorro, pô, me ajuda, pra mostrar, porque a galera foi pra rua durante a pandemia, pô. Em plena pandemia. Correndo o risco de pegar o vírus e tal. Por que foi fazer isso? Por que se arriscaram tanto? Porque a condição que tava pior. Como que aumentou a quantidade de entrega durante a pandemia e a gente estava ganhando menos? Como explica esse cálculo? Os aplicativos saturaram de colocando entregador, aproveitando todo mundo que tinha perdido o emprego, que tinha uma moto, vem pra cá, é só entrar, é só entrar. Entendi. E aí foi aonde o entregador que tirava um exemplo, ele fazia 20 entregas, ele passou a fazer 15 com o valor menor por entrega. Então foi uma situação que não dava álcool gel, não dava máscara, não dava nada e ainda diminuindo o valor. Lei de mercado, né? Se você for olhar o gráfico assim, explodiu. 2020, assim, começou a aumentar muito o número de entregador na rua, né? E aí, é isso, você aumenta a oferta. É muito louco como que as Big Techs, elas se aproveitaram da pandemia, assim, né? As pessoas não conseguem enxergar isso facilmente, né? Mas eu lembro de Big Tech falando, a partir de agora a venda online vai subir de 8% para 10% no Brasil inteiro. Olha, agora o vovô dá conta de comprar online. Sim. Qualquer pessoa consegue comprar online, ó, fazer pedido no iFood aqui, ó, agora é facinho, né? E muita gente realmente perdendo o emprego por conta da pandemia, né? Não, vai no aplicativo aqui, o Uber contrata você, o iFood contrata você. Os caras se fortaleceram absurdamente. Eu comecei pandemia, aí, né? eu não era motoboy, eu era instrutor de autoescola. E aí eu depois comecei a trabalhar como motorista da Uber e da 99. E aí a pandemia veio. E eu fiquei muito inseguro de continuar dentro do carro. E por alguma razão eu achei que a moto seria mais segura, porque você tá sozinho, você não tá compartilhando espaço, né? E como eu dava aula de moto e tal, já pilotava há muito tempo, pra mim foi um caminho natural. Então eu vou trabalhar na moto, naquela incerteza, né? Pô, vai ter auxílio, não vai ter auxílio, como é que a gente vai fazer? Eu tenho 4 filhos, né? Então assim,
fui pra moto, eu e meu irmão, com um tanto de dinheiro que eu tinha guardado em do FGTS quando eu saí da autoescola. Uhum. Então, aí beleza, pegamos ali uma moto cada um ali e fomos trabalhar. Meu primeiro cadastro foi na Rappi, o segundo no iFood. E começar a trabalhar. E no começo estava todo mundo muito assustado, Rodrigo. Muito assustado, assim. Tipo assim, a senhorinha tava ali atrás da porta e falava assim, não, deixa aí na varanda aí, ó. E tem um dinheiro aí pra você, né? Deixava ali uns 20 conto. No começo tava todo mundo assustado, valorizando muito. Não, os motoboys são herói, papapá. Só que a gente não tava vendo isso se refletindo em mais nada. Assim, é tipo você ser promovido no trabalho sem ter aumento de salário. A gente tava sendo promovido a herói, mas e aí, né? O que mais que tava acontecendo? Mas o Break 2020 eu, no caso, não participei não, porque eu tava lá em Juiz de Fora e eu tinha acabado de começar, mas a gente ficou sabendo, porque o iFood caiu quase que no país inteiro. E isso foi mais desorganizado, isso não paralisou, mas não teve nenhuma conquista da classe, por exemplo. Não teve, porque foi nisso mesmo, né, tipo, a galera não tinha uma liderança, foi mais um grito de revolta mesmo, para mostrar para a sociedade a situação que nós estávamos passando. Daí tentaram alguns políticos se aproveitarem da pauta ali, alguns com boas intenções, outros como tanto. De sempre, né? E aí fizeram uma lei lá, que era o PL 1665, se eu não me engano, né? Que ele só valia durante a pandemia, era uma conquista enquanto tivesse pandemia, ou seja, o aplicativo dar seguro, ter ponto de apoio, essas coisas, mas acabou a pandemia... Ele não valeria mais de nada. Não vale mais nada. E nem na pandemia funcionou, chegou até quando ele foi. Quando acabou a pandemia, ele foi aprovado. Entendi. Tipo, a eficiência do Estado brasileiro, né? Rápido, assim, ó. Funciona rápido. A hora que precisava mais, os caras colocaram pra votação e aprovou o negócio. Então, porque é rápido, os processos legislativos no Brasil são rápidos. A gente vai conversar sobre isso, que a gente tem um PL de nosso interesse rodando lá.